mais uma vez aqui na BMC. João. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos. Carlos, muito obrigado pelo convite. Vou comentar um pouquinho então sobre o dia de hoje na Bolsa, né? A gente teve aí dados mais fracos da economia chinesa, o que de primeira derrubou de maneira mais forte tanto o Vale quanto o Petrobras. Aí, no meio do caminho, o pessoal acabou se percebendo que para a Petrobras aquele petróleo entre os 70 e 80 dólares o barril não era tão ruim assim. A Petrobras acabou se recuperando um pouco, fechando quase que no 0 a 0. Para a Vale não, a Vale teve aí talvez como a participação dela é muito grande no índice, talvez tenha sido a maior detratora de valor do Ibovespa. Na contrapartida, Raízen, que se beneficia aí de um cenário com possível menos intervenção do governo, petróleo mais baixo, reduz o risco de intervenção do governo, o que pode ajudar a Raízen. Pois é, né, João? Mas agora, vamos lá. A Petrobras fechou quase do 0 a 0, né? A Petro 4, a preferencial, terminou o dia em queda de 0,28%, R$ 28,97, cada vez mais longe, né, dos R$ 30. Mas, ao mesmo tempo, você falou que um patamar de petróleo por volta dos 70 e poucos dólares por barril não é algo tão negativo para a Petrobras. Por quê? Por que você acha isso? Porque o pré-sal ainda é mais barato, a estação do pré-sal, ainda tem mais mercado para a Petrobras aqui no Brasil, isso reduz o diferencial com os preços internacionais. Qual a razão que deu mais fôlego para a ação da Petrobras nessa segunda-feira? Para a ação da Petrobras, o petróleo mais elevado, em primeira análise, seria algo bom. Então, o petróleo a 100 dólares o barril, como a gente viu ano passado, tornaria a empresa muito mais rentável. A partir dos 60 dólares já começa a ficar ruim. No entanto, como a gente tem um governo que intervém mais no mercado, se esse petróleo fica mais no meio do caminho, você reduz o risco da intervenção e ainda com uma forte geração de caixa para a petroleira. Então, de certa maneira, você tira os riscos de cauda, né? Petróleo muito alto, você aumenta o risco de intervenção. Petróleo muito baixo, você pode ter aí uma empresa que não consegue ser rentável. Então, entre os 70 e 80 dólares, você tem tanto uma empresa rentável quanto um risco de intervenção estatal menor. Muitos investidores preferem até que o petróleo fique nesse meio do caminho para a Petrobras do que propriamente vá a um nível mais elevado. O nível mais elevado talvez seja melhor para PRIO e 3R, que aí você corre menos aí o risco de intervenção estatal. Pois é, e esse petróleo mais baixo também foi puxado pela economia chinesa, né? Os dados que vieram hoje do PIB da China vieram abaixo do esperado. China que está crescendo menos de 7%, indo para 5%, na verdade. E isso está puxando para baixo toda a economia mundial e também, né, as commodities, né? Minério de ferro também fechou uma leve queda, mas já vinha alguns dias que estava dando sinais de enfraquecimento, e agora o petróleo também. O que você está achando da economia chinesa e quanto isso pode impactar no preço do petróleo no médio e no longo prazo? A economia chinesa, como você comentou, ela tem aí sinais já de desaceleração há algum tempo, né? Claro, pode vir algum pacote de estímulos, mas a expectativa é que ela feche aí o ano com um crescimento de 5%, o que para padrões chineses seria considerado baixo. Isso vem pressionando aí tanto as ações da Vale quanto o petróleo em dada maneira, apesar do que tanto o petróleo quanto o minério de ferro, eles estão em bons patamares para a Petro e para a Vale aí. O petróleo na casa dos 78 dólares, mais ou menos, e o minério aí na casa dos 110 a 115 dólares. Ambos fazem com que Petro e Vale consigam gerar muito caixa e devem pagar bons proventos aí ao longo dos próximos 12 meses aos seus acionistas. A Petrobras, claro, a gente ainda depende de observar qual que vai ser a nova política de proventos que o governo Lula vai definir aí através do conselho que ele indicou à Petrobras. Pois é, mas de fato, só para terminar esse ponto, a Petrobras, até agora passaram-se 7 meses quase de governo Lula, mudou muita coisa, né? A Petrobras continua distribuindo gordos dividendos, né? Inclusive hoje, se não me engano, vai ter uma distribuição de dividendo na Petrobras,
mas e no primeiro semestre também foram dividendos importantes, né? Você acha que vai ter fôlego até o final do ano para mais dividendos? Ou a Petrobras, com esse aumento do CAPEX previsto pela nova diretoria, não vai conseguir mais distribuir proventos com essa generosidade, né, que distribuiu até agora? O Conselho Administrativo da Petrobras foi mudado em maio. Então, vamos dizer assim que só a partir de maio você teve o governo Lula propriamente assumindo a Petrobras. É claro que a queda nos dividendos, assim como a rentabilidade da empresa, ela deve ser lenta e gradual. Esse primeiro ano a gente ainda vai ter um pagamento de dividendos mais elevados, mas isso ao longo dos 4 anos de governo a gente deve observar um crescimento de CAPEX, como você bem colocou, isso reduz o espaço para você distribuir dividendo, isso deve ir caindo aí ao longo dos anos. Como a gente já teve aí uma forte liberação de dividendos no primeiro semestre desse ano, para o segundo, a gente espera que isso venha caindo até que você volte aí para casa dos 5%, 6%, que era o patamar normal no governo Lula 1 e Lula 2, que é mais ou menos para onde ele tenta mirar aí o seu governo. Lula já é um homem de 77 anos, tem aí certa saudade do que foi os seus 2 primeiros mandatos. Pois é, né? Mandatos muito positivos em termos econômicos, graças também à bonança das commodities, que essa vez aparentemente não está acontecendo. Só para me corrigir, não é dividendo que vai pagar hoje, vai pagar juros para os detentores da primeira, segunda, terceira série de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, a 6ª emissão emitidas em 2019 via Citibank. Então hoje Petrobras vai pagar mais juros aos detentores de dívidas e não de ações. 138,06 milhões de reais pagos hoje pela petroleira estatal. João, último ponto. Além da Petrobras, o que a gente pode esperar das Junior Oil com esse petróleo e com as perspectivas de petróleo em queda? Nesse patamar de petróleo, tanto para a PRIO quanto para a 3R, o valor é interessante, elas vêm aí conseguindo aumentar a sua produção, tanto PRIO quanto 3R divulgaram aí informes de produção bastante interessante. A 3R, por exemplo, aumentou aí cerca de 70% a sua produção de junho, quando você compara com maio, muito por conta da conclusão e incorporação do polo de Potiguar, que fez um ativo que ela adquiriu junto à Petrobras, que deu esse aumento de capacidade, bem como a melhoria de operação no campo de Papa-Terra. A gente tem na Levante aí recomendação de compra tanto para PRIO quanto para 3R. Perfeito. Ultimíssimo ponto, que temos ainda um minutinho antes do intervalo. Na Levante, o que vocês estão vendo interessante? Que setores vocês estão olhando com mais interesse nesse momento para o Brasil? Commodities, varejo, banco, setor imobiliário, juros em queda e situação lá fora mais complexa. O que investir nesse momento no mercado brasileiro? Onde investir? A gente tem observado o setor financeiro com bons olhos aí, players como Itaú, B3, Banco do Brasil parecem vencedores nesse cenário onde você tem uma taxa de juros elevada com uma inflação baixa. Historicamente, é um bom momento para se ter aí setor financeiro na carteira. B3 aí um player de fechamento de curva. O Itaú e Banco do Brasil também são nomes que vêm agradando. O setor de utilidade pública, aí a gente pode pensar em Eletrobras, Copel, como esses players que podem ganhar eficiência após movimento de privatização. E as commodities são sempre uma boa proteção na carteira, então posições em minério, empresas de minério, empresas de petróleo, siderurgia, são nomes que também nos agradam, porque a gente sempre tem um pezinho no dólar ali com essas posições. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo o João Abduni, da Levante Corp, analista CNPI da Levante Corp, por ter estado conosco nesta segunda-feira. Muito obrigado, João. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC.